Estão chegando dos mais diversos pontos do globo informações precisas que passam a constituir o Jornal Falado Tupã. Resumo dos principais acontecimentos nacionais, internacionais e locais. Jornal Falado Tupã para esta terça-feira, dia 26 de abril de 2016. Fatos que marcaram o 26 de abril na história. Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. Dia do Goleiro. 1500. O Frei Henrique de Coimbra realizou a primeira missa no Brasil. 1932. Nasceu o humorista Mário Tupinambá, intérprete do personagem Bertoldo Brecha na escolinha do professor Raimundo. 1965, inaugurada no Rio de Janeiro, a Rede Globo de televisão. 1986, a explosão de um reator nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, criou uma nuvem radioativa que afetou países vizinhos, provocou 31 mortes no primeiro dia, contaminou 10 mil quilômetros quadrados e atingiu com as radiações 600 mil pessoas. 1992, fortes terremotos atingiram o norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e causaram 53 mortes. 1994. A África do Sul realizou suas primeiras eleições multirraciais, com a vitória da coalizão liderada por Nelson Mandela. 2006. Há 10 anos, o líder religioso Dalai Lama visitou o Brasil. Nobel da Paz, Dalai Lama ficou 3 dias no país. Pesquisa Tiago Boff, de São Vicente Nolasco, com o almanaque Domingos Martins. Notícias que são manchetes. Temer recebe centrais sindicais para discutir propostas para a economia. Quadrilha desvia mais de 6 milhões de reais do Banrisul em golpe do empréstimo. Homem assassinado em Cruz Alta e o filho é suspeito. Polícia Civil de Panceretã recaptura foragido na justiça. Veja o resumo da sessão de ontem à noite na Câmara de Vereadores de Panceretã. O tempo em Panceretã apresenta-se instável. Na rua Otacílio Azevedo, no centro da cidade, a temperatura é de 12 graus. A seguir, o panorama geral de notícias. 12 horas, 30 minutos. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de mais 2 inquéritos sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Os pedidos para investigar o deputado foram feitos pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, mas tramitam em segredo de justiça. Com a decisão, chegaram a 5 os números de procedimentos sobre o PMDBista em andamento na Corte, incluindo um pedido feito em dezembro para afastá-lo do mandato e do comando da Câmara por supostas tentativas de atrapalhar as investigações. Em março, por 10 votos a 0, o STF acolheu denúncia contra o deputado suspeito de ter recebido ao menos 5 milhões de dólares em propina de um contrato da Petrobras. Além disso, Cunha também é investigado em outros 2 inquéritos, um sobre contas na Suíça que teria recebido propina atribuídas a ele e outro sobre propina sobre obras do Porto de Maravilha, no Rio de Janeiro. A secretária municipal de Educação, Silvana Guerino, de Santa Maria, foi assaltada dentro de casa na noite de segunda-feira na região central da cidade. Conforme a Polícia Civil de Santa Maria, Silvana e o marido estacionavam o carro na garagem da casa, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, por volta das 20 horas e 10 minutos, quando foram surpreendidos por 2 criminosos armados. Um deles estava com um revólver e rendeu o marido dela. O outro criminoso obrigou a secretária a ir até a residência. Dentro do local, ele roubou dinheiro, documentos, cartões de banco e outros pertences do casal. Os 2 criminosos fugiram e o casal não se feriu. A Polícia Civil trabalha para identificar os suspeitos. Um homicídio ocorreu na madrugada de hoje numa casa na rua Daltro Filho, na Vila Militar, em Cruz Alta. Ademar Fernandes Cop Portela, 63 anos, foi morto por um sufocamento. O acusado do crime é o próprio filho. Na residência houve uma briga. Antes do fato, eles teriam consumido bebida alcoólica. O suspeito do delito, de 24 anos, comunicou à Brigada Militar. Ele foi preso. O rapaz reside em outra cidade e foi para Cruz Alta devido à separação dos pais. O morador de Porto Xavier, identificado por Edemar Engers, de 56 anos, segue desaparecido desde domingo. De acordo com o prefeito de Porto Xavier, Paulo Sommer, do PMDB, o homem estaria pescando no Rio Uruguai, na divisa com a Argentina, quando o barco que ele usava teria sido atingido por uma descarga elétrica, segundo testemunhas. O prefeito afirmou que mais de 10 barcos, tanto do Corpo de Bombeiros quanto de amigos e familiares, seguem auxiliando na busca da vítima. A preocupação da comunidade, além disso, é que o nível do Rio Uruguai permanece aumentando. Porto Xavier fica entre 40 e 60 quilômetros de distância de Campina das Missões,
dependendo do trajeto adotado, onde o idoso acabou morrendo por ser levado. O presidente da República, Michel Temer, se reuniu na manhã de hoje no Palácio do Jaburu com integrantes de centrais sindicais para discutir propostas para a economia. Foram chamadas à residência oficial do vice a Força Sindical, Nova Central Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, a UGT, e a Central dos Sindicatos Brasileiros, a CSB. Desde as últimas semanas, Temer tem consultado aliados políticos, conselheiros econômicos, parlamentares e representantes de entidades para ouvir propostas para a economia brasileira. O vice assume o governo em caso do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O processo, aberto pela Câmara, será decidido no Senado. Um incêndio atingiu uma alça de acesso ao trecho leste do rodoanel da rodovia Ayrton Senna, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. O fogo começou após um caminhão-tanque tombar no local e explodir, segundo informações do Bom Dia São Paulo. Os bombeiros enviaram 10 equipes ao local e o fogo foi controlado. Às 9 horas da manhã, os bombeiros faziam apenas um trabalho de rescaldo. O motorista do caminhão conseguiu sair rapidamente do caminhão após o veículo tombar. Ele teve algumas queimaduras, mas foi levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina e não corre risco de morrer. O jornal argentino Olé coloca em sua edição digital de hoje matéria repercutindo uma fala do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, após a vitória sobre o Juventude no sábado, em jogo que culminou com a eliminação do tricolor. Na ocasião, Romildo elogiou o volume de jogo de seu time durante a partida e, segundo a publicação argentina, afirmou: se jogarmos assim, podemos fazer 5 gols no Rosário Central. Cedeu. Uma organização criminosa suspeita de fraude e desvio de verbas de bancos foi alvo de uma operação da Polícia Civil hoje. Segundo informações da Delegacia Fazendária, a quadrilha causou um prejuízo de 7 milhões de reais a instituições financeiras gaúchas. Somente no Banrisul teriam sido desviados mais de 6 milhões de reais. Pelo menos 21 pessoas foram presas, entre elas 2 funcionários do Banco Gaúcho. A Polícia Civil não afasta a possibilidade de que mais servidores estejam envolvidos nos crimes, porque a investigação da Delegacia Fazendária ainda está em andamento. A estimativa é de que pelo menos 30 pessoas sejam indiciadas ao final do inquérito. Segundo a polícia, a organização criminosa usava empresas de fachada com a conivência de funcionários de instituições financeiras públicas e privadas para firmar contratos de empréstimos bancários fraudulentos. O grupo apresentava como garantia cheques sem fundo ou bens com documentação falsificada. Os municípios envolvidos na operação são Alvorada, Cachoeirinha, Caçapava do Sul, Canoas, Capivari do Sul, Cidreira, Imbé, Palmares do Sul, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Viamão. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro e estelionato. 12 horas 36 minutos. Um casal e a filha de 3 anos estão entre os 7 mortos no acidente ocorrido na BR-153 em Água Doce, próxima à divisa com Santa Catarina, com o Paraná, na segunda-feira. Adão Ferreira Correia, 22 anos, Francine Teobaldo, 17 anos, e a menina Rafaela Teobaldo moravam no distrito de Pedras Brancas, em São Marcos, na Serra Gaúcha. Conforme o subprefeito de São Marcos, Sidney Orildo Fiaminki Fossecato, a mãe e filha devem ser sepultados no cemitério comunitário do distrito de Pedras Brancas. Já o corpo do pai deve ser levado. Decidiu tentar um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal para tentar reduzir ou até se livrar de uma pena em eventual condenação pelos crimes dos quais é acusado pela força-tarefa da Lava Jato. A reportagem apurou que desde a sua prisão em 12 de abril, na 28ª fase da Lava Jato, ele avalia a possibilidade de fazer um acordo com o Ministério Público Federal. Chegou a sondar escritórios da Advocacia do Paraná, mas optou por fechar um acordo sob orientação do advogado Marcelo Bessa, do Distrito Federal. Oficialmente, o escritório do criminalista nega a informação. Abre aspas, não existe nada de negociação, fecha aspas, afirmou Bessa. Os depoimentos aos delegados e aos procuradores da Lava Jato devem ocorrer nos próximos dias. Em 2015, 9 das 10 cidades mais violentas do mundo estavam na América Latina, com Caracas no topo da lista, mostra um estudo da Justiça Possível, uma organização não governamental. Segurança, Justiça e Paz do México. Abre aspas. Caracas, a capital venezuelana, com mais de 3,2 milhões de habitantes, ocupou o primeiro lugar com 3.946 assassinatos em 2015, o que representa 119,87 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, fecha aspas, diz o estudo. Segundo a SJP, o estudo analisou as mortes violentas
ocorridas em 2015 em 50 cidades do mundo com mais de 300 mil habitantes e o número de assassinatos por cada 100 mil habitantes. O documento informa ainda que depois de Caracas, com 119,87 assassinatos para cada 100 mil habitantes, seguem-se as cidades de São Pedro Sula, em Honduras, São Salvador, em El Salvador, e Acapulco, no México, com 111,03, 111,54 e 104,73 assassinatos por habitantes, respectivamente. No quinto lugar está a cidade venezuelana de Maturim, seguindo em 50 cidades do mundo com mais de 300 mil habitantes e o número de assassinatos por cada 100 mil habitantes. O documento informa ainda que depois de Caracas, com 119,87 assassinatos para cada 100 mil habitantes, seguem-se as cidades de São Pedro Sula, em Honduras, São Salvador, em El Salvador, e Acapulco, no México, com 111,03, 111,54 e 104,73 assassinatos por habitantes, respectivamente. No quinto lugar está a cidade venezuelana de Maturim, seguindo-se do Distrito Central de Honduras e, de novo, uma cidade venezuelana, Valência. Dino Supermercados oferece vantagens de compras no cartão da Rede Smart. Os clientes do Dino Supermercados têm uma série de vantagens de compras no cartão da Rede Smart. Mariana Santos, colaboradora da Rede Smart, explica que o cartão é válido em todo o Brasil com anuidade gratuita. O cartão não tem custo nenhum, né? Não tem anuidade. O que acontece? Por exemplo, se eu fiz uma compra, né? Eu gastei 400. Coloquei para o próximo mês. Eu só vou pagar os 400 mais a taxa de R$ 5,99 o mês que eu usar. O mês que eu não usar, o cartão fica parado ali sem custo nenhum. O cliente é que escolhe o dia para pagamento, que pode ser feito em até 2 vezes. A pessoa escolhe o melhor dia, né? Por exemplo, dia 11. Todo dia 11 a pessoa vai pagar o cartão. Mas chega o boleto em casa, né? Mas se não chegar até o dia 11, se os correios atrasarem, a pessoa pode ir no mercado para pagar. O cartão da Rede Smart é válido para todos os tipos de compras, inclusive confecções e artigos do bazar no Superdinos. Os documentos necessários para fazer o cartão são CPF, identidade, comprovante de residência e renda, que não é obrigatório, mas serve para definir o limite de compra. 4 dias depois de ser empossado, o novo ministro do Turismo, o gaúcho Alessandro Teixeira, já é alvo de uma polêmica em Brasília. Segundo informações do site R7 do Grupo Record, a esposa dele, a modelo e ex-vereadora Milena Teixeira, divulgou fotos do casal no gabinete da pasta, afirmando que assumiu o cargo de primeira-dama do turismo. Em sua página no Facebook, Milena postou algumas fotos e escreveu, abre aspas, compartilhando com meus amigos meu primeiro dia de primeira-dama do Ministério do Turismo do Brasil. Te amo, meu amor. Juntos somos mais fortes. Ao lado de um grande homem, existe sempre uma linda e poderosa mulher. Fecha aspas, postou ela no seu Facebook. Conforme o R7, Teixeira assumiu o posto que era de Henrique Eduardo Alves e foi nomeado na última sexta-feira. O texto direcionado à imprensa, distribuído pelo assessor artístico Fabiano de Abreu, consta uma frase atribuída a Milena em que ela se apresenta como a mais bela primeira-dama do país. Abre aspas, sem dúvida sou a primeira-dama mais bonita do governo. Alguém duvida? Fecha aspas. Nas eleições dos anos de 2008 a 2012, a ex-Miss Bumbum concorreu ao cargo de vereadora pelo município de Lauro de Freitas, na Bahia. No último pleito, ela usou como nome de urna Milena Tudo pelo Esporte. Em nota, o ministro Alessandro Teixeira explicou que sua mulher, a ex-vereadora de Salvador, Milena Santos, publicou fotos com o seu marido sem imaginar que iria despertar o interesse da mídia, fecha aspas. O ministro também repudiou a exposição da intimidade do casal e lamentou que tenham sido resgatadas fotos antigas para denegrir a imagem do casal. A Polícia Civil de Tupanciretã recapturou na noite de ontem o foragido Rogério Emiliano dos Santos, na localidade da Estrada do Batu. A operação foi comandada pelo delegado Adriano de Rossi, com a participação de 3 agentes. O delegado Adriano de Rossi trouxe os detalhes da produção de jornalismo da Rádio Tupã. Agentes da Polícia Civil, coordenados por mim, ficamos na prisão do foragido Rogério Emiliano dos Santos na noite de ontem, por volta das 21h40, na estrada do Batu, em direção à Cruz Alta. Ele estava num veículo que se rumava para lá. O indivíduo ele é foragido desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado. Ele tem um histórico de roubos e homicídio. Na abordagem, tranquilo em relação à prisão dele, não reagiu, não houve nenhum tipo de contratempo. Ele foi conduzido até a delegacia de polícia para atividades de praxe e depois foi conduzido para o presídio de Juiz de Caxias.
Conforme o Dr. Adriano, Emiliano estava em um automóvel acompanhado da namorada e de mais 2 homens. No carro não foram localizados armas, drogas ou outros objetos ilícitos, e a mulher e os 2 companheiros foram liberados após a realização do procedimento legal. O motorista e o veículo também estavam em situação regular. A Câmara de Vereadores de Tupã-Ciretã realizou ontem, segunda-feira, a sua sessão semanal ordinária com diversos assuntos de interesse da comunidade. Um dos temas principais foi o lixo doméstico colocado em frente ao Legislativo por moradores do quadro frigorífico na noite de sábado, dia 23 último. O vereador Carlos Augusto Oliveira dos Santos, do Partido Progressista, disse que entende a indignação dos moradores com a situação das ruas daquele bairro que precisam ser recuperadas. Para o vereador Carlos, a falta de recolhimento do lixo pelas péssimas condições daquelas vias levou os moradores a apelarem para aquela forma de protesto. Concordo em grau e gênero com vocês que precisam sim ser feita uma manutenção nas ruas da cidade, porque tem rua que não dá para entrar, e o prefeito é ciente disso, tanto que hoje nós fizemos reunião sobre isso, e eu nem sabia, fui saber hoje de manhã do acontecido, né? Não condeno ninguém sobre isso. Vejo aqui o Barragão, as outras pessoas assim, não condeno vocês, porque quando você não é atendido, você reage de uma maneira que às vezes não é o normal. Não é o normal vocês são pessoas de bem, não é normal, mas saiu do normal para vocês agir não normal. Então eu digo isso para vocês. O vereador Felipe Borteto Prado Lima, do PMDB, acreditou à administração municipal na atitude tomada pelos moradores do quadro frigorífico. Nós vivemos uma situação de caos, de bagunça, de aquele com a pior situação, e não são só as ruas. Eu fiquei bobo vendo a que ponto os moradores tiveram que chegar. O não recolhimento dos lixos daquele bairro por mais de 20 dias. O vereador Claudimiro Cordeiro dos Santos, o Nenê do Partido dos Trabalhadores, disse que o protesto dos moradores do quadro frigorífico é um alerta aos vereadores da situação, maioria na Câmara, para que tomem providências e cobrem soluções efetivas do Executivo para os problemas do município, já que a administração não atende os pedidos feitos pelos legisladores, declarou o vereador. E, portanto, a legitimidade da protesto que vocês fizeram, levar o lixo no lixo, na lixeira, que é aqui na frente da Câmara. De fato, para dar um impacto para os vereadores da situação que representam o governo municipal, que manda no Poder Legislativo, que manda no Poder Executivo, que tem controle de 63 milhões do orçamento do município, que tem controle a fazer show do Joca Martins na praça de 23 mil reais, que tem controle do recurso para dar 40 mil para a RBS, que tem controle do recurso a dar 100 mil para a Expo Tupã. E aí vocês sem ruas adequadas a poder trabalhar dignamente. E aí vocês vão receber retaliação? Por isso, estarei com vocês nessa luta. O vereador João César Flores, do Partido Progressista, afirmou que a função do vereador não é retirar lixo, mas sim solicitar ao Executivo as demandas da comunidade. E isso está sendo feito, disse o vereador. Para João Flores, o problema é estrutural e a intolerância deve ser deixada de lado com a busca do diálogo para a solução das reivindicações da comunidade. A função do vereador está no papel, está nos instrumentos que tem, que o regimento dá para os vereadores, e isso a gente tem feito. A questão é de uma estrutura geral. E o momento é difícil. Tupã-Ciretã, no primeiro dia do governo Guga, não tinha onde botar lixo nenhum. Ainda hoje, a situação com tudo que aconteceu ainda está bom. Porque está melhor do que quando a gente assumiu, porque o lixão estava fechado, inclusive até multa foi paga por causa disso. Mas o que eu quero dizer, não tiro a razão de ninguém, e com certeza os serviços públicos têm que melhorar, porque é para isso que existe as administrações públicas, mas essa intolerância é um reflexo da orquestramento e da depreciação e do estímulo negativo que alguns sinônimos da democracia fazem questão de disseminar semanalmente, ao invés de se somarem a esta casa com ideias e com projeto, porque é só desta maneira que a gente pode algum dia fazer uma Tupã-Ciretã melhor. O vereador Benhur Terra, do Partido Progressista, disse que a população deve e tem o direito de cobrar de seus representantes, referindo-se à questão envolvendo o recolhimento do lixo no quadro frigorífico. Mais uma vez dizer para a sociedade, venham para dentro da Câmara, e aquelas pessoas que os senhores e as senhoras cobraram há semanas,
ou numa semana depois que não recolheram mais o lixo, cobre dos vereadores. E vocês têm que dar voz ao vento. Coloquem quem é que vocês procuraram e que não deu a resposta para vocês, porque eu fui procurado, se eu não me engano, foi no sábado, né? Foi no sábado que a Fábio me ligou. E também nós não podemos também a empresa. A empresa a gente tem que ter, né, um pouco mais de relevância indeterminada com a empresa, né? Eu acho que de repente por aí não é o caminho, porque a empresa nada mais faz aquilo que está em contrato. Então a empresa não vai fazer aquilo que realmente não deva ser feito, e sempre fez. Eu conheço as pessoas que são donas da empresa, a pessoa que é dona e os funcionários, sempre fizeram sim, sempre fizeram e muito bem feito. A vereadora Carolina Lima Silveira, a Lola, do Partido Progressista, declarou que os legisladores têm poder limitado e muitas vezes as reivindicações não são atendidas porque não estão ao alcance dos vereadores. A função do vereador é legislar. As reivindicações são válidas, desde que seja feito de uma forma pacífica e ordeira. Eu posso concordar ou não com algumas coisas. Lamento se algumas coisas não saem da forma que as pessoas querem, que muitas vezes a gente depende de outras pessoas para trabalharmos aqui na Câmara e as pessoas da comunidade também em torno dos seus trabalhos. Mas essa vereadora sempre teve uma atenção especial àquele bairro. Tem a minha amiga Elisandra, que mora aqui, tenho muitos amigos que moram lá no quadro frigorífico, que é um bairro muito querido por nós. Prova disso é o meu empenho sobre a regularização fundiária, sobre as escrituras das casas. E quero dizer a vocês que todas as vezes que eu me encontrei em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de falar em relação a isso com o secretário da Agricultura, Hernani Polo, também o presidente dessa casa, também já sei do seu trabalho em relação a isso. Em 2013, 2014, eu me empenhei muito. Então, quero dizer que todos os vereadores, de alguma forma, contribuem com essa demanda. O vereador Ronaldo Machado Salles, do PSDB, não abordou a questão envolvendo os moradores do quadro frigorífico. Um dos temas destacados pelo vereador Tucano foi o processo para a denominação de 2 ruas da cidade. Sobre nome de 2 ruas, com o qual eu entrarei com um projeto definitivo, é na travessa da rua Gervásio Moreira Alberta, no bairro Chiapeta, levando o nome do senhor Amâncio Ribeiro, onde já estamos preparando... A vereadora Carolina Lima Silveira, a Lola, do Partido Progressista, declarou que os legisladores têm poder limitado e muitas vezes as reivindicações não são atendidas porque não estão ao alcance dos vereadores. A função do vereador é legislar. As reivindicações são válidas, desde que seja feito de uma forma pacífica e ordeira. Eu posso concordar ou não com algumas coisas. Lamento se algumas coisas não saem da forma que as pessoas querem, que muitas vezes a gente depende de outras pessoas para trabalharmos aqui na Câmara e as pessoas da comunidade também em torno dos seus trabalhos. Mas essa vereadora sempre teve uma atenção especial àquele bairro. Tem a minha amiga Elisandra, que mora aqui, tenho muitos amigos que moram lá no quadro frigorífico, que é um bairro muito querido por nós. Prova disso é o meu empenho sobre a regularização fundiária, sobre as escrituras das casas. E quero dizer a vocês que todas as vezes que eu me encontrei em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de falar em relação a isso com o secretário da Agricultura, Hernani Polo, também o presidente dessa casa, também já sei do seu trabalho em relação a isso. Em 2013, 2014, eu me empenhei muito. Então, quero dizer que todos os vereadores, de alguma forma, contribuem com essa demanda. O vereador Ronaldo Machado Salles, do PSDB, não abordou a questão envolvendo os moradores do quadro frigorífico. Um dos temas destacados pelo vereador Tucano foi o processo para a denominação de 2 ruas da cidade. Sobre nome de 2 ruas, com o qual eu entrarei com um projeto definitivo, é na travessa da rua Gervásio Moreira Alberta, no bairro Chiapeta, levando o nome do senhor Amâncio Ribeiro, onde já estamos preparando já com a parte jurídica da Câmara e com a parte do engenheiro da Prefeitura para colocar o nome desta rua. Porque sem colocar o nome não se coloca a luz da RGE, não se coloca a água Corsã, não se legaliza, tudo tem nome, tem que ter lugar, tem que ter localização. Também vai ser colocado o nome na travessa da Itororó, no bairro Gaúcha, a rua João Antônio da Silva Ferreira, mais conhecido por seu Antoninho Ferreira. Os nomes das ruas foram escolhidos pelo vereador Ronaldo Salles.
Na ordem do dia, ontem, foram aprovados 2 projetos do Executivo. Projeto de Lei número 42/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial, e o Projeto de Lei número 43/2016, autorizando a contratação de 2 serventes para suprir carência de servidores no quadro do município. Na sessão de ontem, o presidente da Câmara presidiu os trabalhos, mas não usou da palavra no espaço da explicação pessoal. A vereadora Cláudia Amaral, do PSC, também não se pronunciou na sessão de ontem. E agora vamos com a previsão do tempo. O contato é com o Ricardo Henke, da Atmosfera Meteorologia, que nos traz informações. Ricardo, como você previu, esfriou, né? Como é que fica o dia de hoje, amanhã? O que se espera para os próximos dias? Tem geada por aí ou não, Ricardo? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupã. Conforme estava previsto, uma massa de ar frio ingressa sobre o estado. A temperatura já caiu e diminuirá ainda mais. Não deve superar 15 graus à tarde. A temperatura diminuirá para próximo de 8 no final da noite. Muitas nuvens ainda na região com condição para a chuva. Mas como a massa de ar frio ingressa sobre o estado, a chuva deve se afastar da região no próximo período noturno. Hoje ainda terão rajadas de vento do quadrante sul e à noite as nuvens devem começar a diminuir. Amanhã a temperatura deve cair para perto de 4 graus em Tupanciretã e região. Espera-se sol e algumas nuvens com ventos do quadrante sul e máxima que não deve passar de 12 graus em Tupanciretã. Para amanhã não se descarta alguma geada fraca em pontos bem localizados da região. Mas é para quinta-feira que se espera geada mais ampla, com predomínio de sol e tempo seco, com máxima que não deve passar de 14 graus. Para quinta-feira a temperatura mínima prevista é de 0 a 2 graus na região. Na sexta-feira deve fazer 2 graus, também com chance de geada, mas com presença de algumas nuvens. No final de semana ainda fará frio. Meteorologista Ricardo Henke, direto Atmosfera Meteorologia para a Rádio Tupã. Obrigado, Ricardo Henke, nas nossas informações com a previsão do tempo. 13h05. Panorama completo dos assuntos que são destaque voltará ao seu receptor neste horário para constituir-se em mais uma edição do Jornal Falado Tupã.